Então, correção aí. Vamos começar a corrigir na lista de potencial elétrico. Primeira questão. Na figura são indicadas as linhas de força de um campo elétrico uniforme e as superfícies equipotenciais. Lembram? Toda linha perpendicular à linha do campo elétrico é uma equipotencial. Ao longo dela, o potencial não varia. Calcule o trabalho realizado pela força elétrica em microjoule para deslocar uma carga de 2 micro, gente, é o mesmo que 10 a menos 6 coulomb de A até B. Então, o trabalho para ela ir de A até B é igual VA menos VB vezes o valor da carguinha. Então, o trabalho para ela ir de A até B é VA é 180, VB é 20, que multiplica o valor da carga, 2 vezes 10 a menos 6. Então, o trabalho de A a B vai ser 180 menos 20 vai dar 160 vezes 2, 320 vezes 10 a menos 6. Ou seja, 320, 10 a menos 6 é um microjoule. Opção correta, letra C. Número 2. No campo elétrico, devido a uma carga pontiforme positiva, então essa carguinha aqui é positiva, então quanto mais próximo dela, maior é o valor do potencial. Então, o potencial aqui de A é igual a de C, já vamos escrever, ó, de A é igual a de C, porque estão na mesma distância, né? Estão na mesma circunferência e são maiores do que o potencial de B. Então, no campo elétrico, devido a uma carga pontiforme positiva Q, são dados os pontos ABC, situados em esferas concêntricas com centro K, Q. Uma carga de prova Q positiva pode ser deslocada nesse campo. Podemos afirmar que o trabalho da força elétrica, quando Q é deslocada entre esses dois pontos, é maior no percurso AC. Percurso AC ele é nulo, porque o potencial de A é igual ao potencial de C. E o trabalho é igual à variação do potencial vezes a carga. Então, VA menos VC vai dar 0. É nulo no percurso AC, verdade. Letra C. Lembrando que o trabalho é diferença de potencial vezes a carguinha de prova. Considere as superfícies equipotenciais abaixo S1, S2 e S3, com seus respectivos potenciais elétricos indicados. O trabalho em microjoule para transportar uma carga de 2 vezes 10 a menos 6 coulomb do ponto A ao ponto E. Do ponto A ao ponto E. Percorrendo a trajetória indicada então, do ponto A, o trabalho vai ser VA menos VE, porque é isso que ele quer, vezes a carguinha Q. Ele quer do ponto A ao ponto E, eu posso ir direto. VA é menos 2, certo? VE menos o VE. VE é 29, vezes a carguinha 2 vezes 10 a menos 6. Trabalho é igual a menos 31, vezes 2 vezes 10 a menos 6, que vai dar menos 62 vezes 10 a menos 6, que é o mesmo que menos 62 microjoule. Opção correta, letra B, menos 62. Número 4. Na figura, as linhas tracejadas representam superfícies equipotenciais de um campo elétrico. As linhas cheias 1, 2, 3, 4 e 5 representam 5 possíveis trajetórias de uma partícula de carga Q. Então, os percursos de linha cheia são as trajetórias. Positiva, realizadas entre dois pontos dessa superfície por um agente externo que realiza trabalho mínimo. A trajetória que esse trabalho é maior em módulo é. Então, o trabalho ele vai ser igual a VA menos VB, por exemplo, né? É uma menos a outra, vezes a carga. Então, onde que eu vou ter o maior trabalho? Eu vou ter o maior trabalho onde eu tiver a maior diferença de potencial, certo? E a maior diferença de potencial é quando, olha, se a carguinha que gera de uma carga Q positiva, se a carguinha que está gerando é uma carga positiva, quanto mais próximo dela, maior o potencial. Então, para mim ter uma maior diferença de potencial, é o caminho que leva entre duas equipotenciais mais distantes. Então, olha, esse para esse vai da primeira para a segunda, esse aqui vai ser 0, porque não sai da mesma equipotencial. Esse aqui é da primeira para a segunda, esse aqui é 0. Então, o que tem maior distância, maior diferença de potencial, maior distância que eu falo é maior diferença de potencial, vai ser a número 5. Ok, gente?
Número 5, um corpúsculo de massa 0,2 gramas. Massa 0,2 gramas, que é o mesmo que 0,2 vezes 10 a menos 3 quilograma. Temos que usar quilograma no Sistema Internacional de Medidas. Eletrizado com uma carga Q de 80 vezes 10 a menos 6 coulomb. Varia sua velocidade de 20 para 80. Então, V igual a 80, V final, V inicial, VO, 20 metros por segundo. Ao ir de um ponto A ao ponto B no campo elétrico, a DDP entre os pontos VA e VB nesse campo é VA, ele quer VAB, ou seja, ele quer VA menos VB. Como que a gente vai fazer? A gente vai ter que lembrar que toda vez que aparecer velocidade, eu posso associar com a energia cinética. E a gente tem que lembrar lá do primeiro ano que trabalho é igual a variação de qualquer tipo de energia, certo? A gente viu isso também o ano passado, a energia cinética, né? No primeiro ano. Então, trabalho é igual a variação da energia cinética, que é mv ao quadrado sobre 2 menos mvo ao quadrado sobre 2. A massa é 0,2 vezes 10 a menos 3 vezes v ao quadrado, que é 80 ao quadrado, dividido por 2, menos 0,2 vezes 10 a menos 3 vezes 20 ao quadrado, dividido por 2. Então, o trabalho vai ser igual, olha. 0,2 aqui vai dar 0,1. Então, aqui vai dar... Vou cancelar aqui, ó, tá? 0,2 com 2. Então, aqui dá 0,1. Então, vai dar 0,1 vezes 10 a menos 3. 80 é 8 vezes 10 vezes 10. 8 vezes 8, 64. 10 vezes 10 é 100. Vou fazer assim para fazer sem calculadora. Menos 0,2 aqui vai dar 0,1. 0,1 vezes 10 a menos 3. 2 vezes 2 é 4 vezes 10, porque 20 é o mesmo, gente, que 2 vezes 10 ao quadrado. Então, eu levo 2 ao quadrado dá 4, 10 ao quadrado dá 100. Então, isso aqui vai ficar o quê? Olha, vamos colocar assim, ó. 0,1 vezes 64 dá 6,4. 6,4 vezes 100 dá 640. 640 vezes 10 a menos 3, menos. 0,1 vezes 4... dá 0,4. Vezes 100 dá 40. Subtração, se os expoentes estão iguais, eu posso subtrair os números. 640 menos 40 vai dar 600 vezes 10 a menos 3, que é o mesmo que aqui. O que é 600? É 6 vezes 10 ao quadrado, certo? Vezes o 10 a menos 3, o que eu faço? 6 vezes 10, 2 com menos 3, menos 1, que é 0,6 joules. Então, já achei o trabalho. Agora, o que eu faço? O trabalho é igual VAB vezes a carguinha que ele tem. Então, o trabalho, ou seja, o VAB vai ser igual a trabalho por unidade de carga. O trabalho é 0,6. A carga é 80 vezes 10 a menos 6. O que é 0,6? 0,6 é 6 vezes 10 a menos 1. E o que é 80? 8 vezes 10 a primeira, que dá 8 vezes 10 a menos... A primeira com menos 6 dá menos 5. Então, 6 dividido por 8 vai dar 0,75. Vezes 10 a menos 1, vezes 10 a quinta. Porque o menos 5 vai subir, vou repetir ele vai subir, ele vai ficar positivo. Então, isso aqui vai dar 0,75 vezes 10, menos 1 com 5 dá 4. Isso vai dar 7.500, ó, tá aqui a vírgula. Então, vai dar 1, 2, 3, 4, 7.500 volts. Certo? Então, vamos treinando aí, fazer conta sem calculadora, vamos fazer com potência de 10, porque lá no Enem a gente não pode usar calculadora, né? Nem no PAS. Então, próxima questão. Só para lembrar aqui, uma coisa importante nessa questão é o seguinte: trabalho é igual a variação de qualquer tipo de energia. Como aqui ele deu as velocidades, para mim achar o trabalho eu fiz através da variação da energia cinética. Trabalho também pode ser variação da energia potencial gravitacional, ou também pode ser variação da energia potencial elástica, ok? Então, não se esqueçam dessa informação, que às vezes ela vai ser a chave para resolver a questão. Uma carga pontiforme Q menor que zero, então ela é negativa, encontra-se fixa no vácuo.
uma outra carga pontiforme, que é também menor que zero, então Qzinho também é menor que zero, executa com velocidade de módulo constante cada um dos percursos enumerados de 1 a 5 na figura a seguir. Sobre a carga que atuam apenas a força elétrica e uma força conservativa F, as linhas tracejadas na figura representam circunferências com centro na carga Q. Considerando o trabalho motor como positivo e o trabalho resistente como negativo, assinale qual o percurso em que a força F realiza o maior trabalho. Então, lembram? Trabalho é igual VAB, VA menos VB, vezes a carguinha Qzinho. Então, vai realizar maior trabalho que tiver a maior diferença de potencial. Só que essa carga é negativa, tá certo? Então, quanto mais próximo da negativa, menor é o potencial, porque ele é grande em número, mas ele é negativo. Então, aqui vai ter... Então, vamos colocar números para ficar fácil? Então, aqui, por exemplo, vai ser... Nessa linha aqui, por exemplo, vai ser menos 100. Então, nessa linha aqui vai ser menos 80. Então, qual que vai ter o maior potencial? Que eu vou daqui para cá vai ser menos 100 menos o menos 80, dá menos 20. Menos 100 menos o menos 80, dá menos 20. E se eu vier daqui para cá, menos 80 menos o menos 100, dá mais 20. Aí o trabalho vai ser positivo. Ele não quer o maior trabalho tem que ser o positivo. Por quê? Se esse aqui der menos 20... vezes a carguinha Q, que é negativa também, eu vou ter um trabalho positivo, não é isso? Deixa eu só ver aqui, ó. Fixa no vácuo uma outra carga Q menor que zero. Então, essa carguinha aqui também é negativa. As linhas tracejadas representam circunferência, considerando o trabalho motor como positivo e o trabalho resistente como negativo. Então, vamos ver. Se essa carguinha é negativa, a força elétrica vai levar ela para longe dessa carga, ok? Vai levar ela para longe. Então, espontaneamente, essa carguinha ia desse tracejado de menos 100 para o menos 80, porque ela também é negativa. Então, espontaneamente, ela vai para cá. Então, positivo, trabalho resistente negativo. Então, considerando o trabalho motor, que é esse da força elétrica, positivo e o trabalho resistente como negativo. Então, esse aqui, ó, é um trabalho negativo, ele está indo contra, por isso que é um trabalho resistente, ele está indo contra a força elétrica. Assinale qual o percurso em que a força realiza o maior trabalho. Gente, a força vai realizar o maior trabalho onde ela tem que ir como? Contra a resistência, não é isso? Porque ela vai percorrer esse trabalho e ainda vai ter que vencer a resistência da força elétrica. Então, aqui ela não realiza trabalho porque ela não saiu da linha, aqui ela não realiza trabalho, ela não saiu da linha, e aqui ela não realiza. Então, nós ficamos entre o 3 e o 4. Como ele quer o maior trabalho vai ser aquele que ele vai contra a força resistente. Ele tem que vencer a força resistente, por isso a opção 4. Certo? Aqui, se fosse a força 4, ele sai de menos 80 menos o menos 100, vezes a carguinha aqui. Número 7. Duas cargas pontiformes, Q1 e Q2, são fixas no vácuo, separadas por uma distância de 10 centímetros. Então, Q1 e Q2, 10 centímetros. 10 centímetros, gente, é o mesmo que 10 vezes 10 a menos 2 metros, que é o mesmo que 0,1 metro, que é o mesmo que 1 vezes 10 a menos 1 metro, ok? Já vou colocar aqui, ó, 1 vezes 10 a menos 1 metro. Considere dois pontos A e B sobre a reta, que passa por Q1 e Q2. O ponto A 4 centímetros de Q1. Então, ponto A de Q1, 4 centímetros. 4 vezes 10 a menos 2 centímetros. Ou melhor, 4 vezes 10 a menos 2 metros. De Q1. E o ponto B a 2 centímetros de Q2. Então, B de Q2. Isso aqui, ó, 2 centímetros. 2 vezes 10 a menos 1 metro. Certo? Então, isso aqui são 10 centímetros, 10 a menos 2, desculpa, gente.
2 vezes 10 a menos 2, como mostra o esquema. Sendo a constante eletrostática no vácuo, o trabalho realizado pelas forças elétricas para deslocar uma carguinha que de 2 vezes 10 a menos 6 coulombs de A até B vale. Então, olha para vocês verem que interessante essa questão. Presta muita atenção nessa questão. Eu tenho o valor de Q1 e Q2. A gente tem que lembrar o seguinte. Quando eu tenho duas cargas e alguns pontos, vamos esquecer isso aqui. Vamos imaginar que eu só tenho a carga Q1 e o ponto A. Eu tenho que lembrar que cada carga gera num ponto um campo elétrico, que foi a matéria que a gente viu passado, mas também gera um potencial elétrico. Então guardem isso, gente. Cada carga gera num ponto um campo elétrico. Se eu tenho duas cargas, eu vou gerar no ponto A o quê? 2 campos elétricos. Se eu tenho duas cargas, eu vou gerar no ponto A também 2 o quê? 2 potenciais elétricos. Qual que é a diferença? O campo elétrico é uma grandeza vetorial. Eu tenho que saber desenhar o vetorzinho para ver que expressão que eu vou usar. Se eu vou somar os dois, se eu vou subtrair, igual a gente fez no item anterior, né? No capítulo anterior. E potencial elétrico? Nesse ponto eu tenho o potencial em A causado por Q1 e o potencial em A causado por Q2. Então, no ponto A eu tenho V1 e V2. Como que eu vou saber? Eu calculo o V1 e somo com o V2. Esse é o potencial no ponto A. Por que eu somo direto? Eu já sei que é uma soma, porque é uma grandeza escalar. Escalar eu não tenho que fazer, eu não tenho que traçar o vetor. Então, o que eu quero saber? Eu quero saber o trabalho de AB. O trabalho de AB, ele é igual VA menos VB vezes a carguinha aqui. Então, eu quero pegar uma carguinha de prova qualquer que tem esse valor e deslocar ela de A até B. É isso que eu preciso fazer. Pauliane, mas como que eu vou saber se eu vou usar V1, Q1 ou Q2? O Q1 e o Q2 estão aqui para me poder calcular o potencial em A e o potencial em B. Depois eu vou usar, depois que eu calculei o potencial em A e em B, aí eu multiplico pela carguinha de prova, que é ela que eu quero mover. Então, eu quero que vocês entendam uma coisa, gente, não esqueçam disso. Cada carga gera num ponto um potencial. Então, qual que é o potencial em A? É o potencial da carga Q1 mais o potencial da carga Q2. Qual é o potencial em B? É o potencial da carga Q1 mais o potencial da carga Q2. Então, é isso que eu tenho que calcular para depois eu vir para cá. Então, vamos calcular o potencial em A. Ele é o potencial da carga Q1 mais o potencial da carga Q2. Quem é VA? Ele é K, Q1 vezes a distância que Q1 está do ponto A. Qual que é a distância que Q1 está do ponto A? Aqui deu, ó, 4 vezes 10 a menos 2. Mais K, quem é o potencial da carga Q2 em relação a A, né, gente? Isso aqui tudo é em relação a A, ó. Por isso a distância em relação a A. K, Q2, vezes a distância que 2 está do ponto A. Tudo isso aqui é 10 centímetros, vou colocar aqui. 10 centímetros menos 4 centímetros dá 6 centímetros. 6 vezes 10 a menos 2. Então, aqui tem 6 vezes 10 a menos 2 metros. Ok? Então, a distância de Q2 até o ponto A é 6 vezes 10 a menos 2 metros. Então, aqui eu vou calcular, olha, 9 vezes 10 a nona vezes Q1, que é 4 vezes 10 a menos 6, dividido por 4 vezes 10 a menos 2, mais 9 vezes 10 a nona, que é o K. Q2 vale menos 2 vezes 10 a menos 6. Tenho que colocar o sinal, porque potencial é uma grandeza vetorial, dividido por 6 vezes 10 a menos 2. VA. Vou cancelar aqui, ó, 4 com 4, vai ficar 9. Agora vamos fazer as potências. 9 com menos 6 vai dar a terceira. Esse menos 2 vai subir como? Positivo. Mais, vou cancelar aqui, ó. Mais com menos vai dar menos. 9 vezes 2, 18. Dividido por 6 vai dar 3 vezes 10. 9, potências agora, 9 com menos 6 dá menos 3. Sobe esse que tá aqui, positivo. Aqui é menos, mentira, é mais 3, né, gente? 9 com menos 6 é mais 3. Então, VA vai ser o quê? 9 vezes 10 à quinta, menos 3 vezes 10 à quinta. Agora eu posso, porque as potências de 10 estão idênticas, então basta eu subtrair. 9 menos 3, 6 vezes 10 à quinta volts. Esse é o potencial VA. Agora eu tenho que fazer a mesma coisa para o VB. Quem é o potencial em B?
Quem contribui para ter um potencial no ponto B? A carga Q1 e a carga Q2. Então, vai ficar V do ponto 1 em relação a B, mais o potencial da carga 2 em relação a B. Então, quem é VB? É K, 9 vezes 10 a nona, vezes Q1, que é 4 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância, que a carga 1 está do ponto B. Carga 1 do ponto B. Tudo isso aqui, ó, é 10 centímetros mais 2 centímetros, são 12 centímetros. De centímetro para metro, basta multiplicar por 10 a menos 2. Ok? 12 vezes 10 a menos 2. Mais 10 mais 2, entenderam isso, né, gente? Porque aqui eu coloquei 1 vezes 10 a menos 1, mas é porque eu já passei para metro. Mas isso aqui são 10 centímetros, mais 2 dá 12 centímetros. De centímetro para metro, eu ando 2 casas para a esquerda, então é só multiplicar por 10 a menos 2. Então, mais o V, graças à carga Q2, que é K, 9 vezes 10 a nona, vezes... Qual que é Q2? Menos 2 vezes 10 a menos 6. Não esqueça do sinal negativo, porque potencial é escalar e eu tenho que levar em conta o sinal. Dividido pela distância, que Q2 está do ponto B. Q2 do ponto B é 2 centímetros. 2 vezes 10 a menos 2. Então, o VB vai ser o quê? 9 vezes 4, 36. 36 por 12 dá 3 vezes 10. Vamos fazer as potências? 9 com menos 6 dá 3. 3 com o menos 2 que vai subir vai dar 5. 9 vezes menos 2 dá menos 18. Por 2 dá 9. Negativo, porque mais vezes menos dá menos. 9 potências. 9 com menos 6 dá 3. Esse menos 2 sobe positivo. 3 mais 2 dá 5. Então, VB é quanto? 3 menos 9 vai dar... 3 menos 9 vai dar menos 6 vezes 10 a quinta. Não é isso mesmo? Deixa eu só ver se aqui vai dar 9 vezes 4, 36 por 12... Dá 3, né? Dá. Então, menos 5 vezes 10 a menos a quinta volts. Acho que tem alguma conta errada aqui. 9 menos 3, 6. 9, tá certo. 9, deixa eu só conferir aqui. 9 vezes 2, 18. 18 por 2 dá 9. A distância de Q2 a B é 2. A distância de Q1 a B, Q1 até B é 12, né? 10 mais 2. 12 vezes 10 a menos 2. Então, deixa eu ver se aqui tem algum erro. Distância de Q1 até A. Q1 até A é 4 centímetros. E de Q2 até A é 6 centímetros. Tá certo. Ué, mas aí vai dar 0. Não é isso? O trabalho realizado pelas forças elétricas para deslocar 2 vezes 10 a menos 6 de A até B em joules vale. Então, trabalho de A até B... Deixa eu só conferir isso aqui, gente, que eu fiz. Só um minutinho. Número 7. Se não tem nenhum erro mesmo. Número 7. Ah, calma, gente. Olha pra você ver, não tem nenhum erro, não. Tá certo. 1 é 6, outro é menos 6. A gente pensa que vai dar 0, né? Mas olha pra vocês verem, não vai dar 0. VAB é igual. VA, quanto que é VA? 6 vezes 10 à quinta, menos o VB, que é menos 6 vezes 10 à quinta. Não vai dar 0, olha pra vocês verem. Porque aqui um é positivo e um é negativo, mas é subtração. A hora que eu pego menos com menos, vai dar o quê? Vezes a carga Qzinho, que é 2 vezes 10 a menos 6. Trabalho de A a B, 6 menos com menos dá mais. Então, vai ficar 6 vezes 10 à quinta, menos com menos dá mais, vezes 2 vezes 10 a menos 6. Então, o trabalho de A a B vai ser 6 mais 6, 12 vezes 10 à quinta, vezes 2 vezes 10 a menos 6. Trabalho de A a B. 12 vezes 2 dá 24, vezes 10, que 5 com menos 6 dá menos 1, que é 2,4 joule. Então, presta atenção, gente. Letra D. Olha pra vocês verem, eu bati o olho e falei assim, vai dar 0, mas essa questão não deu 0, mas não vai dar 0. Aqui é uma subtração.
certo? Então, fiquem atentos aí a gente vê esses dois valores e já vai lá querer marcar o zero. E no S, um é negativo, eu quero a subtração, vai dar VA menos U menos VB, né? Menos com menos vai dar mais aqui, ok? Número 8, uma carga pontual Q igual a 1 microcoulomb, Q igual a 1 vezes 10 a menos 6 coulomb, está na presença de um campo elétrico criado por outra carga pontual Qzão. A carga Qzinha é levada do ponto A ao ponto B, que distam 1 metro e 3 metros da carga Q, respectivamente. Então, vamos lá. Eu tenho a carguinha Q, certo? Que cria o campo. A carga Qzinha é levada de um ponto A ao ponto B, ponto A ao ponto B. Aqui dista 1 metro. 1 metro. E 3 metros de Q2. E 3 metros aqui, 3 metros, ó. O ponto B dista 3 metros. 3 metros. Então, isso aqui tem quanto? 2 metros. Sabendo que eu trabalho AB para levar a carga de QA a QB é 12 microjoules, então o trabalho de AB vale 12 mili vezes 10 a menos 3 joule. Qual é o módulo da carga Q em coulomb? Que era a carguinha Qzão. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que descobrir. Eu sei que trabalho de AB, ele é igual VA menos VB vezes a carguinha Q. Então, eu tenho o trabalho, que é 12 vezes 10 a menos 3. VA menos VB é VAB, vou colocar assim, tá? E eu tenho a carguinha Q, que é 1 vezes 10 a menos 6. Então, VAB vai ser 12 vezes 10 a menos 3, que é o trabalho, dividido pela carguinha, 1 vezes 10 a menos 6, que vai dar 12 por 1 dá 12, menos 3 com mais 6, porque ele vai subir positivo, vai dar a terceira. Então, VAB é 12 vezes 10 a terceira. Mas o que é o VAB? O VAB é o VA menos o VB. Mas quem é o VA? Então, vamos colocar assim, ó. VAB, ele é 12 vezes 10 a terceira. Quem é o VA? É o K, 9 vezes 10 a nona, vezes o Q, que eu quero descobrir, dividido pela distância, que o ponto A está da carguinha Q, que é 1 metro. Menos, quem é o VB? É o K, vezes a carguinha Q, que é ela que está criando, só tem uma carga, então só tenho um potencial em A e um em B, não é isso? Potencial criado por uma carga em A, potencial criado por uma carga em B, então é o mesmo que, dividido pela distância que o ponto B está da carguinha, que é 3. Então, agora eu vou resolver isso aqui, ó. 12 vezes 10 a terceira é igual 9 vezes 10 a nona, que menos 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 10 a nona, que. Então, isso aqui vai ficar como? 9 menos 3 vai ficar 12 vezes 10 a terceira é igual 9 vezes 10 a nona, que. Menos 3 vezes 10 a nona, que. Como isso aqui é igual nos dois, eu posso só subtrair os números. 9 menos 3 vai dar 6 vezes 10 a nona, que. Então, 6, vou só trocar todo mundo de lugar. É igual a 12 vezes 10 a terceira. Então, Q é o quê? 12 vezes 10 a terceira, dividido por 6 vezes 10 a nona. Então, Q é igual 12 por 6 dá 2 vezes 10. 3, o 9 sobe negativo. 3 menos 9 menos 6. Q é igual 2 vezes 10 a menos 6 coulomb, 2 microcoulomb, letra A. Então, bastou eu jogar na fórmula. Lembrando que aqui eu só tenho uma carga Qzão que gera campo, então quem é o potencial em A? É K Qzão dividido pela distância que essa carga está de A. E no ponto B, K Qzão dividido pela distância que esse ponto está da carga Q. Se eu tivesse outra carga em cada ponto, eu ia ter, para me descobrir o potencial em A e em B, eu ia ter que somar o potencial que cada carga gera naquele ponto. Lembrando que uma carga gera num ponto um potencial. Se eu tiver 3 cargas, naquele ponto eu vou ter que somar os 3 potenciais, porque cada uma carga gera um potencial. Número 9, uma partícula de 1 grama, então massa é igual a 1 grama. Aqui é 3 centímetros, né, gente? Aqui é 6, faltou colocar. 1 grama é o mesmo que 1 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Está eletrizada com uma carguinha Q de 1 microcoulomb, positiva.
1 vezes 10 a menos 6 coulomb. Ao ser abandonada do repouso do ponto A do campo elétrico de uma carga uniforme, fica sujeita a uma força elétrica, cujo trabalho por ela realizado entre o ponto A e o ponto B é igual ao trabalho realizado pelo seu próprio peso durante a queda de uma altura de 40 metros. Então, o trabalho da força-peso, ele é a força-peso vezes a altura. Então, ele nada mais é do que a força-peso, que é M vezes G, vezes a altura H. Isso aqui, gente, é o mesmo que dizer, a altura, vou colocar ΔH, variação, que o trabalho é igual à variação da energia potencial. Lembra que eu falei que ele é igual à variação da energia cinética e da potencial também. Então, o trabalho vai ser igual a mgh. Então, qual que é o trabalho da força-peso? Massa, 1 vezes 10 a terceira, porque tem que ser em quilograma, gravidade 10, altura 40. Então, o trabalho vai ser 400 vezes 10 a terceira, que vai ser o mesmo que 4 vezes 10 a quinta joule. Então, já tem o trabalho. Podemos afirmar que o valor da carga Q será, aqui eu tenho o ponto A, aqui eu tenho o ponto B. Então, eu sei que o trabalho de A a B, ele é igual ao potencial de A menos o potencial em B vezes a carguinha Q. Ou, desculpa, vezes a carguinha Qzinho aqui, ó. Essa aqui é o Qzinho. Qzinho de prova. Eu não quero descobrir o valor de Qzão. Onde está o Qzão? O Qzão vai estar dentro de VA e dentro de VB. Porque o Qzão que está aqui no meio, ó, é ele que contribui para o potencial em A e em B. Então, quem é VAB? O trabalho eu já tenho, que é 4 vezes 10 a quinta. Vou colocar VA menos VB de VAB. Vezes a carguinha Qzinho, que é 1 vezes 10 a menos 6. Então, VAB vai ser 4 vezes 10 a quinta dividido por 1 vezes 10 a menos 6, que vai dar 4 vezes 10 a primeira, ou melhor, menos 5 mais 6 vai dar 11. Então, 4 vezes 10 a 11 volts, certo? Agora, quem é VAB? VAB é VA menos VB. Quem é VAB? 4 vezes 10 a 11. Quem é VA? É K, 9 vezes 10 a 1, vezes o Qzão que eu quero descobrir, que é ele que está gerando o potencial, dividido pela distância que A está da carga Q, que são 3 centímetros. 3 vezes 10 a menos 2. Menos. Quem é VB? É K, 9 vezes 10 a 9, vezes o mesmo Q, porque é ele que está gerando o potencial em B, dividido pela distância que B está da carga. 6 mais 3 dá 9 centímetros. 9 vezes 10 a menos 2. Então, o que eu vou fazer aqui? 4 vezes 10 a 11 é igual. 9 por 3 dá 3. O menos 2 sobe positivo. 3 vezes 10 a 11, que menos. 9 por 9 dá 1. Então, vai dar 1 vezes 10 a 11. Então, 4 vezes 10 a 11 é igual. 3 menos 1 vai dar 2 vezes 10 a 11, que. Quem é o que? 4 vezes 10 a 11 dividido por 2 vezes 10 a 11. Corta aqui, 2 coulombs. Então, lembra, gente, uma coisa é o Qzão, que é quem está gerando o campo e está gerando o potencial. Outra coisa é a carguinha Qzinho, ela que se move de um ponto ao outro para realizar o trabalho. Ela é uma carguinha de prova, que ela, ao se deslocar, né, existe uma força elétrica atuando sobre ela e aí ela realiza trabalho, certo? E por última questão, eu tenho aqui 30 volts, o potencial. Eu tenho aqui 3 centímetros a distância, que é o mesmo que 3 vezes 10 a menos 2. E ele quer saber, ó, o diagrama de potencial elétrico em função da distância no vácuo é mostrado, considere a constante eletrostática, pode-se afirmar que o valor de Q é. V é igual a Q sobre D. V é 30. K é 9 vezes 10 a 9. Só substituir. Qzão eu quero descobrir, dividido por 3 vezes 10 a menos 2. Então, isso aqui vai dar 30 é igual 9 por 3, dá 3 vezes 10, menos 2. Vai para cima positivo. 9 mais 2 dá 11. Então, Q vai ser igual a 30 dividido por 3 vezes 10 a 11, que vai dar 10 vezes 10 a menos 11, que é o mesmo que 1 vezes 10 a menos 10 coulomb. 1 vezes 10 a menos 10, não tem. Isso é 10 vezes 10 a menos 11, também não tem.
A opção que é igual aqui, porque ele não está na forma correta, né? Olha para vocês verem, ele fez isso justamente para saber se vocês sabem trabalhar com potência de 10. Então, eu já descarto essa com 3 e descarto essa. Ele é 0,1 vezes 10 a menos 12. Se eu passar isso aqui para 0,1, vai ficar 0,1 vezes 10 a menos 1, com menos 10 vai dar vezes 10 a menos 11. Então, a opção certa é letra D, 0,1 vezes 10 a menos 11. Porque 1 vezes 10 a menos 10, o 1 é 0,1 vezes 10 a primeira, a menos 1. Menos 1 com menos 10 vai dar menos 11. Então, a resposta certa é letra D.